Olá, bom dia. Essa é mais uma aula do nosso curso de Eletrodinâmica Clássica, da pós-graduação. Vamos começar aqui compartilhando os slides. Então, um minuto. Espero que vocês estejam vendo aqui os slides, né? Então, eu vou aqui começar relembrando um pouco o final da aula anterior. No final da aula anterior, né, a gente obteve finalmente essas expressões para os potenciais em termos das fontes, no caso em que a fonte tem essa dependência temporal, dessa forma senoidal, né, com uma certa frequência ômega zero, que parece um pouco particular demais, mas, na verdade, é simplesmente uma maneira de usar a decomposição em Fourier, né? Quer dizer, uma dependência temporal arbitrária geral, eu posso decompô-la em suas componentes de Fourier, e aqui eu estou olhando o efeito de uma dada componente de Fourier de frequência ômega zero. Então, o efeito dessa dada frequência de Fourier de frequência ômega zero, né, é produzir um potencial escalar e um potencial vetor que tem a mesma dependência temporal, ou seja, eles também vão estar eles vão ter também essa única frequência ômega zero, né, que é imposta por essa perturbação, né, prescrita, né, por essa densidade de carga e densidade de corrente, né, que eu imponho, e isso gera, então, potenciais e campos, né, que vão ter exatamente a mesma frequência ômega zero da fonte, né? E aqui estão as expressões, isso tem essa interpretação em termos de ondas esféricas, né, que emergem de cada um dos pontos, né, da minha fonte extensa. Suponha que isso aqui é uma fonte extensa, né, onde tem a minha densidade de carga e a minha densidade de corrente aqui nessa região azul. E de cada ponto da minha fonte, então, vai emergir, por exemplo, desse ponto aqui, emerge essa onda vermelha, essa onda esférica vermelha, né? Por que eu digo que é uma onda esférica? É por causa da forma dessa fase, né? À medida que o tempo passa, né? Olha, isso é uma onda que vai abrindo, né? Porque à medida que o tempo passa, essa fase aqui, ela é constante para uma distância, né? Que cresce com C vezes T, né? Isso é a lei horária dessa superfície, onde a fase é constante ao longo do tempo. Então, é uma superfície essa superfície de fase constante é uma superfície esférica que vai abrindo à medida que o tempo passa com a velocidade da luz no vácuo, com a velocidade de C. Então, eu tenho essas ondas que emergem de cada um dos pontos, tem essas ondas pretas aqui que emergem desse ponto R', tem essas ondas vermelhas, que eu botei uma outra cor para diferenciar. Todas elas, né, têm o mesmo comprimento de onda, né? Esse comprimento de onda é determinado pela frequência, né, da minha fonte. Então, esse espaçamento aqui entre essas superfícies que têm a mesma fase, né? Essa fase aqui é uma função periódica, né? E o período espacial é esse comprimento de onda, né? Que é determinado pela frequência da fonte, da maneira usual, como eu espero, né, para uma onda, né, que se propaga com velocidade C. O que elas não têm em comum são amplitudes, né, e diferentes, né, porque a fase com que elas chegam aqui nesse ponto também é diferente, porque a distância propagada aqui é menor do que essa distância aqui até o ponto R duas linhas. Outra maneira de pensar isso é em termos do tempo retardado. Como a gente viu, quando eu meço aqui no do tempo t, nessa posição, isso vai depender do valor da minha fonte num tempo retardado, que depende do quão distante o ponto da fonte está. Então, esse ponto aqui que está um pouco mais perto, eu vou pegar um tempo retardado menos recuado no passado, em comparação com esse aqui, né? Esse aqui está mais distante um pouco, então a contribuição dele é num tempo retardado anterior.
Então, uma dificuldade que tem nessa expressão, né, é que eu pego tempos retardados diferentes e a condição e o delay, né, associado ao retardamento é justamente esse fator que aparece aqui, né? É uma outra maneira de pensar. Eu posso pensar isso como a fase de uma onda esférica, eu posso pensar isso também como sendo eu tá calculando a fonte, né? Em vez de tomar um tempo t instantâneo, eu estou tomando t menos o delay associado à propagação com velocidade c, né? Menos o atraso, o retardo associado à propagação com velocidade c. Aí eu tenho que fazer essa superposição, o que aqui nesse contexto de ondas, né, que oscilam, né, e isso aqui são trem de ondas periódicos, porque as minhas fontes, né, estão oscilando, né, periodicamente, aliás, senoidalmente, né, é um caso particular de variação periódica, né? É como se eu tivesse, né, num tanque de água, né, fazendo uma perturbação na superfície da água periódica, né, com um certo período 2π sobre ômega zero, né, e isso produz, né, na superfície da água que aí seria em 2 dimensões, né, produz essa sucessão de trens de onda. É isso que eu tenho aqui, né? Só que aqui eu estou em 3 dimensões, né, e não em 2 dimensões, como é esse problema das ondas na superfície de um tanque de água. E aí eu tenho a interferência, né, dessas ondas produzidas em todos os pontos. É isso aqui que é assim que eu posso interpretar essas expressões para o potencial escalar e o potencial vetor. Então, agora a gente vai considerar um caso que simplifica muito essas expressões e simplifica muito a física, porque justamente eu vou supor que a minha fonte é pequenininha. Então, isso eu já tinha comentado na aula passada. Se a minha fonte é muito pequenininha, esses pontos aqui vão estar necessariamente muito próximos, né? Porque a extensão espacial da minha fonte que eu vou chamar de D, é muito menor do que o comprimento de onda. Isso quer dizer que o tempo de retardo é aproximadamente o mesmo para todos os pontos da fonte que aparecem, que é para todos os R' que eu vou integrar, né? Porque eu estou integrando aqui só onde o ρ é diferente de zero, né? Se essa região espacial é pequena, isso significa que esse R' vai variar pouco, né, quando eu calcular essa integral, tanto aqui como aqui, né? Então, essa é a chamada aproximação de dipolo elétrico. Novamente, né, aquela mesma expressão que eu estou tomando lá, é importante definir aqui uma frequência. Essa aproximação de dipolo só faz sentido na hora que eu defino uma escala de frequência, porque a gente vai relembrar aqui, né, que eu já tinha discutido na aula passada, que ela é uma aproximação envolvendo, né, essa condição de ser pequeno, mas pequeno comparado com quem? É pequeno comparado com o comprimento de onda da radiação emitida, mas isso é uma condição que envolve a frequência. Então, eu tenho que definir uma frequência, né, para poder tomar essa aproximação de dipolo elétrico. Porque uma maneira de pensar isso é dizer o seguinte: olha, o efeito de retardamento é o mesmo para todos os pontos da fonte, e isso, para ser verdade, eu tenho que ter uma fonte que varie lentamente. Então, é uma condição de dizer que esse ômega zero aqui é pequeno, né? Então, tem que definir quem é esse ômega zero para poder tomar essa condição. Não é dizer, tomar a aproximação de dipolo elétrico, não é simplesmente dizer que a fonte é pequena comparada com quem? A gente tem que sempre comparar, né, tamanhos ou comprimentos, né, tem que ser sempre uma coisa relativa. Então, ele é pequeno, aqui no caso eletrodinâmico, comparado com o comprimento de onda da radiação eletromagnética que vai ser emitida. Além disso, ele tem que ser pequeno também com a distância até o ponto de observação. Isso é para eu poder dizer que as amplitudes de todas essas ondas que são emitidas de pontos distintos aqui, todas elas chegam com o mesmo valor aqui no ponto R, né? Que a variação da amplitude é desprezível também, além da variação da fase, além da variação do tempo retardado. Então, eu estou dizendo que tudo é igual para todos os pontos da fonte, né? A amplitude das diversas ondas, né, que chegam lá, elas chegam todas as ondas de diferentes pontos da minha fonte, todas elas vão chegar com a mesma amplitude, elas vão chegar com a mesma fase ao propagar, porque a distância é aproximadamente a mesma. Então, essa variação de distância para pontos diferentes é muito pequena comparada com o comprimento de onda, né? Porque esse tamanho da fonte é pequeno comparado com o comprimento de onda. E outra maneira de dizer que é equivalente a dizer isso é dizer que o tempo retardado
o quanto eu tenho que olhar para trás no passado é o mesmo para todos os pontos da fonte, tá certo? A variação desse tempo retardado, quando eu varro a minha fonte aqui, né, quando eu varro os valores, todos os valores de R' em que eu tenho uma corrente, né, ela é desprezível, né? Então, isso simplifica enormemente, porque isso significa que a dependência em R' que aparece aqui na fase, ou nossa condição de retardamento, esse R' que aparece aqui, né, pode ser desprezado, então eu posso pegar um R' qualquer da fonte, que pode ser o R' que está na origem, né? Eu coloco, sem perda de generalidade aqui, né, coloco a origem do meu sistema de coordenadas num ponto lá representativo da fonte, é como se fosse o representante da turma, que é o ponto R' igual a zero. Então, eu troco aqui por zero, e a mesma coisa eu vou fazer com essa amplitude, né? Esse denominador que define a amplitude, eu vou dizer que ele é o mesmo para todo mundo. Eu pego também esse representante e troco esse R' por zero. Ou seja, nessa integral, que me dá o potencial vetor, vou tomar R' igual a zero em todos os lugares, exceto aqui em J de R'. Esse J de R' eu não posso fazer isso, porque é ele que está definindo esse intervalo de integração pequeno, né? É como se eu tivesse a integral de um produto de duas funções, né? Uma função que é muito estreita é a J de R', né? Ela é muito estreita porque o D é pequeno, porque essa densidade de corrente só existe nessa região espacial aqui de dimensões D muito pequenas. Então, isso aqui, como função da posição, é muito localizado espacialmente. Uma função, né, que só é diferente de zero num pico estreito, assim, é definido aqui por essa regiãozinha azul no meu desenho, né? Isso está multiplicado por uma função que varia muito lentamente com R'. E por que varia lentamente com R'? Por causa dessas condições aqui. Eu estou observando um ponto distante, comparado com o tamanho da fonte, e pelo fato do comprimento de onda ser grande, ou seja, pelo fato da frequência ser baixa, pelo fato dessa oscilação aqui ser lenta, né? Então, quando tem essa é uma aproximação muito comum, né, que a gente faz, quando eu tenho uma integral do produto de uma função estreita por uma função muito suave, eu posso pegar essa função suave e trocar pelo valor dela no pico, né, da função estreita, que seria R' igual a zero. Então, eu pego essa função aqui suave e troco por R' igual a zero em todo lugar, aí ela sai para fora da integral, né? E eu tenho essa expressão que está aqui, e o que fica lá dentro é só a integral da densidade de corrente. Então, isso se chama aproximação de dipolo elétrico. Agora, por que isso se chama aproximação de dipolo elétrico? Não fica muito claro, né? Qual é a conexão entre isso que está aqui e o dipolo elétrico, né? Que história é essa de dipolo elétrico, né? Então, aí vamos relembrar um pouquinho qual é a definição de dipolo elétrico. Na verdade, a expressão completa, correta, é momento de dipolo elétrico. Aí eu estou aqui com a definição do que a gente chama de momento de dipolo elétrico, que é um vetor. Repara, ele não é um campo vetorial, é um único vetor, um vetor só, que eu chamo aqui de P. E o que ele é? Ele é uma espécie de informação global sobre a minha densidade de carga. Ele me diz como é que as cargas estão distribuídas, né? Então, ele traz uma primeira visão grosseira sobre a não uniformidade da distribuição de carga. Por exemplo, se eu tenho uma carga uniformemente distribuída, numa esfera, por exemplo, se esse ρ é uniforme, se ele sair para fora da integral, aí eu vou ter a integral dos pontos R sobre uma esfera, vai dar zero. É uma situação que não tem dipolo, né? Tem moléculas, né? A molécula de CO2, por exemplo, ela tem uma simetria tal que o momento de dipolo elétrico dela é zero, porque eu tenho, na molécula de CO2, eu vou aqui, eu acho, tentar anotar para a gente... Vamos ver aqui. Não está funcionando muito bem essa anotação. Ok. Annotate, apareça... Não. Ok, tudo bem. Não tem importância. Então, esse momento de dipolo elétrico, ele traz, então, essa informação global sobre quão não uniforme a minha distribuição de carga é nesse meu objeto, né? Então, é uma espécie de média, que nem quando eu tenho uma distribuição de probabilidade, defino os momentos, né? Tem a média, né?
tenho a variância, né? E aí tem momentos de ordem superior. Então, quando eu tenho uma distribuição de carga, que não é uma distribuição de probabilidade, eu posso também definir esses momentos, né? Tem um primeiro momento que é importante, que é uma informação importante sobre aquela distribuição de carga, que é a carga total, que é essa integral aqui sem esse vetorzinho R, né? Que é um escalar que me dá essa primeira informação sobre aquela distribuição de carga. Qual é a carga total daquele objeto, né, ou daquela molécula, ou daquele átomo, né? Será que ele é neutro? Será que ele tem carga? Será que se é um átomo, então se ele tem carga, ele é um íon, né? A informação seguinte, né, tem essa primeira informação que é a carga total, que a gente chama de momento de monopolo. A informação seguinte é o seguinte, é de saber como é que está distribuído, né? Que uma coisa é você dizer que aquilo tem uma certa carga total, outra coisa é querer saber como aquela carga está distribuída. Por exemplo, numa molécula, a carga total da molécula de água, né, é nula, mas ela tem uma distribuição de carga muito característica que define um vetor, né, que define um polo positivo e um polo negativo, né, no caso da molécula de água. E essa informação é extremamente importante. A molécula de água é neutra globalmente, mas ela é extremamente a maneira como a carga está distribuída é extremamente não uniforme, definindo um polo positivo e um polo negativo. É a mesma coisa quando eu estou na economia de um país, eu digo que o país é rico, né? Mas dizendo que o PIB dele é grande, mas o PIB pode ser grande e a distribuição, né, entre as pessoas daquele país pode ser muito desigual, né? Então, só falar do total, do global, é pouco. Então, tem que ter uma informação adicional já. Essa primeira informação adicional sobre a distribuição de carga é essa definição aqui, né? E isso vai ser um vetor, né? O módulo desse vetor vai me dizer o quão não uniforme a distribuição de carga é, e a direção vai me dizer a orientação desse eixo que liga esse polo mais a esse polo menos. Por exemplo, aqui, eu tenho se eu aplicar essa definição para essa distribuição de carga aqui, onde a cor mais escura é carga negativa e a cor mais clara é carga positiva, o que vai acontecer? Claramente eu tenho um degradê, né? Eu tenho um gradiente de cor aqui que está expressando o fato de que eu tenho mais carga positiva aqui em cima e carga negativa aqui. Então, isso define uma espécie de polo mais aqui, né? E um polo menos, e tem uma orientação ligando esses dois polos. Isso é o que se vocês forem refletir com calma, vocês vão chegar à conclusão que esse vetor eu obtenho justamente tomando essa média ponderada, né, do vetor posição, ponderando pelo ρ, né, pela densidade de carga. Então, quando eu tenho um ponto com carga positiva, eu vou ter esse vetor aqui, como está aqui, né, nesse sentido do próprio vetor, tá certo? Um ponto aqui de baixo, esse aqui, por exemplo, que a carga é negativa, eu vou pegar esse vetor, mas eu vou multiplicar ele por um número negativo, então eu vou inverter. Então, você está vendo que quando eu vou somar vetorialmente todos esses R's aqui, ao varrer a minha densidade de carga, eu vou ter um vetor nesse sentido apontando para cima, né? Porque esses vetores, aqui, esses pontos de cima, vão dar contribuições com vetores para cima, porque o ρ é positivo, e os pontos de baixo, o R está para baixo, mas eu multiplico por um número negativo, então vai dar um vetor para cima também. Então, no final das contas, essa média dos vetores R ponderadas pela densidade de carga vai dar esse vetor aqui, nesse caso, né? Esse vetor que eu estou representando aqui, que me dá, então, essas três informações, né? Ó, o quão não uniforme ele é o módulo desse vetor aqui, lilás, né? Desse vetor P. As outras informações são... como é que eu defino um polo mais e um polo menos, né? Tá certo? Ele é não uniforme definindo um polo mais e um polo menos, né? E onde é que estão esses polos, né? Isso eu preciso de um vetor que ligue o polo menos, né, que está aqui embaixo, ao polo mais, tá bom? É claro que eu posso ter uma situação, isso é o exemplo da molécula de CO2, né, em que eu tenho uma distribuição de carga bem não uniforme e essa quantidade aqui ainda assim é zero. Que é uma situação em que eu tenho uma não uniformidade que não define um polo mais e um polo menos. Isso pode acontecer, aí eu tenho que olhar para um momento de ordem superior para quantificar
essa não uniformidade. Aí, nesse caso da molécula de CO2, seria o quadrupolo elétrico. O momento de quadrupolo é que vai trazer uma informação um pouco mais fina, um pouco mais detalhada sobre o quão não uniforme essa distribuição de carga é. Mas a primeira informação sobre a não uniformidade vem do momento de dipolo elétrico, né? É o análogo um pouco da variância, né, de uma distribuição de probabilidade, né? Agora, então, a gente quer conectar isso com a integral de volume da densidade de corrente, que é o que tinha aparecido lá na nossa expressão para o potencial vetor, e a gente tinha chamado aquilo de aproximação de dipolo elétrico. Então, aquilo tem que ter a ver com esse meu momento de dipolo elétrico, esse vetor P definido aqui, né? Qual é a maneira de conectar a densidade de carga com a densidade de corrente, que é o que apareceu no slide anterior? É pela equação de continuidade, né, que expressa a conservação de carga. A gente já comentou aqui, né, a divergência do J, ela tem a ver com a taxa de variação de carga. Aqui esse exemplo ilustra isso, né? Eu já tinha comentado um pouquinho. A divergência de um campo vetorial tem a ver com a variação do campo vetorial ao longo da direção do próprio vetor, né? Então, esse aqui é um exemplo em que eu tenho um J ao longo de x e a componente x está diminuindo, né? Então, é uma divergência negativa, né? Na vizinhança desse ponto aqui, tem mais corrente entrando do que saindo, né? E a divergência justamente quantifica isso, e aí ela vai quantificar com um valor negativo nesse caso. Então, isso quer dizer que nessa vizinhança, se tem mais corrente entrando do que saindo, quer dizer que a carga está aumentando, né? Isso quer dizer que esse dρdt aqui é positivo, né? Porque é menos a divergência é negativa nesse caso, é simplesmente a derivada, né, dessa componente x ao longo de x, né? E ela é positiva. Então, isso aqui é só para ilustrar, né, num exemplo simples, para relembrar o significado dessa equação de continuidade. Bom, então, agora, para eu conectar isso, então, com a densidade de corrente, claramente eu tenho que ter uma derivada temporal, né? Então, eu tomo a derivada temporal desse vetor. Repara que isso é um vetor que não é um campo vetorial, ele não tem dependência espacial. Então, é a derivada em relação à única variável que tem aqui, que é o tempo, tá? Isso aqui não é mais alguma coisa que varia de ponto a ponto do espaço, porque isso aqui é uma informação global sobre o quão não uniforme a distribuição de carga é. Então, eu tomo essa derivada temporal, né, a única variável dessa função vetorial, desse vetor, né, que é a função do tempo. A derivada temporal vai entrar aqui dentro dessa integral e vai virar uma derivada parcial em relação a t do ρ, né, que vai ser menos o div de j. Então, estou substituindo a equação de continuidade aqui, né, nessa expressão. Após tomar a derivada temporal, eu obtenho essa integral envolvendo a divergência do j, que ainda não é a integral que eu tinha lá. A integral que eu tinha no slide anterior é a integral do próprio j, né? Mas eu posso fazer uma coisa aqui que é um análogo à integração por partes, só que é uma integração por partes um pouco mais sofisticada, né? Porque ela está envolvendo aqui essa análise vetorial, né? Essa integração por partes, né? Lembra, né? Fg' é menos F'g, né? Mas a derivada desse cara aqui, né, vai dar uma função constante. Então, eu deixo para vocês mostrarem, eu não vou fazer essa conta aqui detalhada, mas é um pouco análogo daquela fórmula de integração por partes para funções de uma variável, né? Que essa integral de volume acaba sendo o negativo, né, da integral de volume do J, tá bom? A gente pode discutir em detalhe essa passagem aqui no nosso encontro síncrono, né, se vocês quiserem, que é um pouco técnico aqui, mas é relativamente simples, né, de mostrar. Bom, ok. Então, aqui eu tenho uma derivada temporal, mas lembra que eu estou supondo que todo mundo tem essa dependência temporal aqui com elevado a menos i ômega 0t. Então, ter uma derivada temporal aqui vai ser fácil de fazer, né? A derivada temporal do P, quando eu tomo a derivada temporal do P, simplesmente eu vou ter um menos i ômega 0t que vai multiplicar, né? Então, essa integral do J é a derivada do P, então é menos i ômega 0 vezes o próprio P, que é o momento de dipolo elétrico, né? Então, está aí a relação que a gente estava procurando
entre o momento do dipolo elétrico P e aquela integral que tinha aparecido, né, na expressão do potencial vetor na aproximação de dipolo elétrico. Realmente, aquilo que a gente obteve, aquele fator lá que aparecia, né, que traz a informação sobre a derivada temporal do dipolo elétrico, que no caso aqui, né, para a gente, é simplesmente o dipolo vezes esse fator menos I ômega zero. Então, vamos voltar lá para a expressão que a gente tinha obtido, né, era essa aqui, né? Então, isso aqui é uma aproximação, né, válida quando a fonte é muito pequena, tá certo? Muito menor do que a distância, muito menor do que o comprimento de onda. Então, estou supondo aqui, né, que essa região onde existe corrente, né, é muito pequena. Ela tem um tamanho característico D, né? Se for uma antena linear, por exemplo, seria o comprimento da antena linear, tá bom? Esse é um problema da lista 2 lá, né? E então, esse comprimento da antena seria muito menor, tanto muito menor do que a distância onde eu estou medindo o campo, como muito menor do que o comprimento de onda da radiação que vai ser emitida, né? Será que essa aproximação vale, por exemplo, para uma antena de micro-onda dessas comerciais que a gente vê nos telhados dos prédios, né? Vocês pensem um pouco aí nessas escalas, né? Será que ela vale para um átomo, né? Um átomo emite, é como se fosse uma fonte que vai emitir radiação, né? Será que para um átomo essa condição vale, né? Essa é outra boa pergunta, então, que a gente pode discutir na nossa reunião síncrona. Ok, então, essa aproximação, essa expressão que eu obtenho nessa aproximação, eu vou chamar de potencial vetor de dipolo, tá bom? Aí, sem usar o símbolo de aproximado, né? Eu vou definir essa expressão aqui como sendo o potencial vetor de um dipolo elétrico oscilante. É a aproximação que eu obtenho para uma fonte pequena, né? De pequenas dimensões. E que seja lenta, né? Repara que ser pequeno aqui significa também que a minha frequência é suficientemente baixa, né? Bom, a gente tem essa conexão entre essa integral e o momento de dipolo, né? De fato, a derivada temporal do momento de dipolo. Aí eu só substituir aqui, né? E aí eu tenho a minha expressão para o potencial vetor de um dipolo oscilante, com frequência ômega zero, aqui em termos então, do momento de dipolo, né? E aqui eu tenho essa expressão, essa fração aqui, que é a característica de uma onda, né, esférica emergente, cuja amplitude tem que cair com a distância, né? A gente já discutiu por quê. Então, a fase aqui, né, à medida que eu vou pegando tempos cada vez mais para frente, no futuro, né, esse R sobre C, se eu quiser manter a fase constante, esse R sobre C tem que aumentar, o R tem que aumentar, né? Então, a lei horária dessa superfície de fase constante é uma esfera de raio igual a CT, né? CT mais uma constante, tá certo? Eu quero me fixar numa superfície esférica que tem uma fase constante. Ao longo do tempo, eu vou ter que pegar raios cada vez maiores que vão abrindo, né? É isso que essa expressão dentro da exponencial está me dizendo, né? Ok. Outra maneira de olhar isso, né, é como esse P de T é da forma E elevado a menos I ômega zero T, né? Eu posso dizer que aqui eu tenho o momento de dipolo calculado no tempo retardado, né? Em vez de eu pegar o P de T, se eu pegasse só o P de T, eu ia ter E elevado a menos I ômega zero T aqui, né? Mas aqui tem esse R sobre C aparecendo. Olha, isso é a mesma coisa que dizer que eu estou pegando o momento de dipolo não no tempo instantâneo T, né? Eu meço aqui nessa posição no tempo T. Em vez de olhar de qual é o valor do dipolo no próprio tempo T, eu olho o momento do dipolo no tempo retardado, tá certo? Onde o retardo agora é definido por essa distância aqui até a posição do dipolo, né? Como essa fonte agora é uma fonte meio pequenininha, não importa mais eu saber que pedacinho da fonte eu estou olhando, tanto faz, né? É o mesmo tempo de retardamento para todo mundo. E esse tempo de retardamento então, é definido por esse atraso, esse retardo associado a viajar daqui até o ponto de observação. Esse tempo de atraso é R sobre C, né? Ok. Muito bom.
A gente pode, como a gente falou, quando a gente diz que tem uma dependência temporal dessa forma senoidal, na verdade é mais geral do que parece. Isso aí, no fundo, a gente está usando a decomposição de Fourier de uma maneira disfarçada, né? De uma maneira tímida, envergonhada, né? Para não falar em Fourier. Né? Essa mesma expressão que a gente acabou de escrever, na verdade, é a expressão no regime de Fourier, né? Só para chamar a atenção, então, de que isso é realmente mais geral, eu vou escrever aqui explicitamente as expressões no domínio de Fourier, no domínio de frequência mesmo. Aí, em vez de ser o potencial vetor no tempo, é o potencial vetor, né, transformado, né? Então, o potencial vetor como função da frequência, no regime de frequência, né? A expressão que eu obtenho geral, eu já tinha escrito antes, né? Eu posso tomar, de novo, a aproximação de dipolo aqui, e a aproximação de dipolo aqui envolve essa condição D ser muito menor, de novo, do que a distância, e muito menor do que o comprimento de onda definido por cada valor de frequência. Então, repare que essa condição ela vai valer desde que essa frequência aqui seja suficientemente baixa, né? Tá bom? Então, é uma condição para a validade da aproximação de dipolo elétrico, que envolve também o valor da frequência. Eu não posso tomar isso para frequências arbitrariamente altas, né? E a condição é dizer, então, como eu tinha feito antes, que eu posso tomar esse R' igual a zero aqui e aqui, tanto na fase como na amplitude aqui, né? Então, esse rapaz aqui e esse saem para fora da integral, né? Eu fico só com essa expressão, que em Fourier, né, se escreve assim, né? No tempo, lembra? Ele era a derivada temporal, né, do momento de dipolo elétrico. Então, aqui ele vai ser menos I ômega vezes a derivada temporal vira um menos I ômega, né, quando eu tomo a transformada de Fourier. Então, essa basicamente é a mesma expressão que eu tinha no slide anterior, né? Então, aquela expressão do slide anterior, no fundo, é a expressão em Fourier disfarçada. Só que lá eu boto um tempo t lá, né, e aparece um elevado a menos I ômega t aqui, além disso aqui. Mas o resto é tudo igual, né? Só para mostrar isso aqui, que aquele resultado, na verdade, é mais geral do que parece, né? Então, não preciso ter realmente uma corrente senoidal com uma dada frequência. Eu posso ter uma corrente que tem várias componentes de Fourier diferentes, né? E aí eu decomponho eu tenho a transformada de Fourier dela e tem essa expressão, obtenho o momento de dipolo, né, a partir das várias componentes de Fourier da minha corrente e consigo obter o potencial vetor e, portanto, o campo também sem nenhum problema. Então, essa é a expressão em Fourier, né, que eu já tinha mostrado antes. Vamos continuar aqui trabalhando em Fourier. Em qualquer momento, a gente é capaz de voltar para o tempo, se a gente quiser, né, sem muito problema. A gente sabe que é como obter os campos a partir dos potenciais, né? O campo magnético é o rotacional do potencial vetor, e a expressão para o campo elétrico, ela envolve também, além de tomar a derivada temporal do potencial vetor, tem também que calcular o potencial escalar, o que seria um pouco desagradável. Eu não quero passar por essa etapa de calcular o potencial escalar. Tem um jeito, um atalho, que a gente pode tomar, que nos desobriga, né, de obter uma expressão para o potencial escalar na aproximação de dipolo elétrico. Eu até tenho a expressão, né, do potencial escalar em termos da densidade de carga geral, mas aí eu teria que fazer a aproximação de dipolo elétrico ali também. Isso é um pouco perda de tempo, tem um caminho mais rápido. Esse caminho mais rápido é o seguinte, olha, para obter o B, eu não preciso do potencial escalar, é claro, né? Basta tomar o rotacional do potencial vetor. Aí, ao invés de calcular o campo elétrico a partir do potencial escalar e do potencial vetor, eu calculo o campo elétrico diretamente a partir do campo magnético, né? Porque eu vou estar... lembra que a gente está tomando a aproximação de dipolo elétrico, né? Então, eu estou supondo que a minha fonte é muito menor do que a distância até o ponto de observação. Isso implica, em particular, que esse ponto de observação é um ponto onde não tem fonte, né? Senão, teria sentido dizer o que eu acabei de dizer, né? Quer dizer, eu estou olhando num ponto que está muito distante de onde tem fonte, né? Comparado, ele está a uma distância muito maior do que o tamanho da fonte. Então, nesse ponto onde eu estou calculando o campo, esse ponto R, onde eu calculo o campo, onde eu estou medindo o campo, se você quiser, a densidade de corrente é zero. Se a densidade de corrente é zero, eu posso usar a lei de Ampère-Maxwell para obter o E a partir do B de uma forma muito simples.
né? Como não tem contribuição da corrente amperiana, da corrente propriamente dita, eu só tenho o termo de corrente, entre aspas, de deslocamento, né? na lei de Ampère-Maxwell. Isso, então, me permite, e aqui eu estou escrevendo no regime de frequência, então o DDT do campo elétrico virou esse menos I ômega. Isso me permite, então, obter o campo elétrico a partir do rotacional de B. Né? E o B é o rotacional de A, então o E é obtido tomando um duplo rotacional do A. É bem mais fácil fazer isso do que passar pelo potencial escalar. Né? Então, eu posso obter tudo a partir do A, né? Numa região onde não tem fontes. Né? Eu posso obter o B a partir do A, claro, mas eu posso também obter o E a partir do A, tomando um rotacional adicional. Então, é isso que a gente vai fazer. Bom, então aqui novamente a expressão do potencial vetor, né? Eu tenho que tomar um rotacional para obter o campo magnético. Então tem que tomar um rotacional. Quem é que depende de posição aqui? Ó? Tudo aqui, todo mundo aqui não depende de posição. Esses caras são todos aqui, ó, independentes de posição. Então, quando eu vou tomar uma derivada, eles vão pipocar para fora da derivada, vão pular para fora da derivada, e eu vou ter que derivar só essa fração, né? Que é a expressão da onda esférica emergente, com a sua amplitude que decai e a sua fase, né? Essa superfície de fase constante e amplitude também constante numa superfície esférica. Então, eu tenho que tomar um rotacional desse cara. Agora, esse P aqui eu ainda guardo dentro, embora ele não dependa da posição, ele é um vetor constante, mas eu ainda botei dentro porque ele está definindo a direção, né? Desse campo vetorial. Aqui eu tenho um campo vetorial que é uma direção constante, um vetor constante, vezes um campo escalar. Toda a dependência espacial está aqui nesse campo escalar. Nesse caso, eu posso dizer, né, é claro que eu não vou derivar esse cara, então eu vou ter a derivada só desse, e essa derivada vai aparecer na forma de um gradiente. Né? E como eu estou tomando rotacional, o que eu vou ter é o gradiente desse campo escalar, produto vetorial com esse vetor constante, que define a direção, essa direção fixa desse campo vetorial aqui, cujo rotacional eu quero calcular. Então, basta eu tomar o gradiente desse campo escalar e fazer o produto vetorial com esse vetor constante, que não depende da posição, que é o momento de dipolo elétrico em frequência, né? Em Fourier. Muito bom. Quando eu tomo o gradiente, eu vou usar aqui as coordenadas esféricas, né? Isso aqui é a coordenada distância, é uma das 3 coordenadas do sistema de coordenadas esféricas, né? Aí a expressão para o gradiente em coordenadas esféricas, quando eu tenho uma função que só depende do raio, o que eu tenho que fazer é simplesmente tomar a derivada radial, tá bom? E multiplicar por R chapéu, né? O gradiente, é claro, é um campo vetorial. Como esse cara só depende de R, esse gradiente, né? Lembra que a gente até discutiu esse exemplo lá na primeira aula, né? Quando eu tinha um campo escalar, um mapa de temperatura isotrópico, né? O gradiente tem que apontar na direção radial, né? Então, é esse R chapéu que está aqui, ó. Vem desse gradiente. O gradiente de um campo escalar que só depende da distância à origem. Então, ele é um campo escalar isotrópico, né? Que é o que eu espero aqui para essa minha fonte, né? O dipolo é uma fonte muito pequenininha, né? Então, ela emite essa coisa aqui que tem essa geometria esférica. Então, eu tenho um gradiente ao longo da direção radial. Aí eu tenho a derivada de uma fração, né? Que eu posso pensar como uma derivada de um produto também. Tem a derivada... eu tenho a derivada do 1 sobre R, que vai dar menos 1 sobre R2, que é esse termo que está aqui. Ó. Repara que, juntando com esse, dá 1 sobre R2, está vendo? Que é a derivada do denominador. E tem a derivada do numerador, que vai dar um I ômega sobre C, né? Que é esse aqui. Ó. Repara que esse ômega que abaixou, quando eu derivo esse cara, eu junto com esse ômega aqui, dá um ômega 2. É esse 1 que está aqui. Ao passo que a derivada de 1 sobre R, eu só fico com esse ômega que está aqui, né? É esse termo que eu escrevi de uma maneira um pouco mais rebuscada, só para escrever em termos de alguém adimensional, que é esse ômega R sobre C, né? Mas então eu tenho um termo aqui, ó, que cai com 1 sobre R, que vem da derivada do numerador e que depende de ômega 2, porque quando eu derivo o numerador tem um ômega mais, que multiplica esse que já estava lá, desse ômega 2. E tem uma segunda parcela que vem da derivada de 1 sobre R, que vai dar uma dependência em 1 sobre R2, repara, combina esse R com esse, 1 sobre R2, e que é linear em ômega. De fato, esse cara aqui é linear em ômega, né? Porque eu tenho
ômega 2 sobre ômega. Ok? Esse cara tem a mesma fase do que esse, né? Que é essa fase desse menos i aqui, ao passo que quando eu derivo esse cara aqui, aparece um i, né? Que representa uma quadratura de fase, né? Uma fase de π sobre 2, que é esse cara que está aqui. Então, enquanto que esse aqui tinha um menos i, esse aqui não tem, né? Tá bom? Tem uma quadratura aí entre esse e esse que vem dessa derivada. Então, essa é a expressão do campo de dipolo, né? Desse meu dipolo oscilante, dipolo elétrico, né? Oscilante, com uma certa frequência ômega. E aí, eu posso tomar como a gente já fez na aula passada, é sempre útil tomar um caso particular que a gente conheça. E o caso particular que a gente conhece é bem simples. É o caso em que o meu dipolo, ele, na verdade, não varia no tempo. Lembra na aula passada? Isso significa, dizer que não varia no tempo, significa que a única componente de Fourier é a frequência nula. Dizer que pegar uma função que é uma delta de ômega, quer dizer, que só tem ômega igual a zero, a mesma coisa que dizer que ela é uma função constante. Então, se esse P de ômega for proporcional a um delta de ômega, eu só tenho um ômega igual a zero. Quer dizer que eu posso trocar ômega igual a zero em todo lugar. Esse ômega 2 vai dar zero e essa segunda parcela não diverge, não, porque esse ômega vezes ômega 2 dá ômega. Então, eu tenho um termo linear em ômega que também é zero. Ou seja, esse campo é zero no limite estático. É isso que eu espero, justamente, né? Porque se eu tenho um dipolo elétrico estático, eu só produzo campo elétrico. É o campo elétrico da eletrostática, lá de um dipolo, de um dipolo elétrico estático, né? Que não varia no tempo. Só tem campo elétrico, não tem campo magnético. Campo magnético é nulo. Então, esse teste aqui está ok, né? Essa é uma expressão que se anula para a frequência zero, como eu devo esperar, porque eu estou falando aqui de um dipolo elétrico oscilante. É claro que se eu estivesse falando de um dipolo magnético oscilante, aí esse cara não ia se anular, não. Mas aqui a gente está tratando o que a gente obtém, né, dessa fonte genérica no limite de tamanho pequeno. O termo dominante é o termo de dipolo elétrico, não é o termo de dipolo magnético. É um dipolo elétrico que vai representar aquela fonte pequenininha, tá bom? É o primeiro termo, então, nessa aproximação de tamanho pequeno, é o dipolo elétrico, né? Não é dipolo magnético. Aí o campo magnético, a frequência zero, tem que ser nulo, que é o que a gente obtém aqui. E o campo elétrico? Bom, o campo elétrico, eu tenho que tomar um rotacional adicional, né? Eu já tomei um rotacional ali para obter o B, eu vou tomar um rotacional do B. Tem esse pré-fator lá, que vem, né, da lei de Ampère-Maxwell. E então, esse é o B aqui, né? Aí eu vou tomar um rotacional disso, aí já é uma expressão bem mais enrolada, né? Eu não vou fazer a conta aqui, a gente pode discutir como é que faz a conta no encontro síncrono, né? Tem que tomar um rotacional desse cara que já é maior, então vai ter um número maior de termos quando eu tomo esse rotacional. E é essa expressão aqui de baixo que eu obtenho, né? Então, é uma expressão que tem todos esses termos aí. A gente vai discutir alguns casos particulares, até entender em alguns casos particulares por que eu obtenho essa expressão, né? Mas, enfim, eu mantenho lá a minha fração, que é a minha onda esférica emergente, né? Isso vai aparecer sempre, porque a derivada da exponencial é a própria exponencial, né? E quando eu não derivo a exponencial, ela vai estar lá também. Então, isso aqui vai ficar lá, tá certo? E aí eu tenho termos aqui, ó, que tem um termo que vai com ômega 2, tem um termo que vai com ômega e tem um termo independente de ômega agora. Então, esse cara não vai ser mais zero quando a ômega for zero. E as leis de potência, ó, esse cara aqui cai com 1 sobre distância, esse aqui já cai com 1 sobre distância ao quadrado, esse aqui cai com 1 sobre distância ao cubo. Então, tem termos que os termos que dependem de ômega 2 caem com 1 sobre distância, tem um termo que é proporcional a ômega e cai como 1 sobre distância ao quadrado, e ainda tem um terceiro termo, que é independente de ômega, aqui, né? No sentido de não ter nenhuma lei de potência de ômega. É claro que o P continua sendo função de ômega aqui, né? E aí a lei de potência para ele é 1 sobre distância ao cubo, né? Lembrando que tem esse 1 sobre R aqui. Enfim, como eu já comentei, uma coisa, por causa desse terminho aqui, né, que está aqui, uma coisa importante é que esse cara, ao contrário do campo magnético, o campo elétrico não se anula no limite estático. Quando eu tomo ômega igual a zero, eu tenho um resultado
que não é zero, e coincide com o resultado eletrostático. Eu vou relembrar esse resultado daqui a pouco, mas eu vou fazer uma interrupção aqui para esse vídeo não ficar muito longo, e eu vou, então, interromper o vídeo e vou gravar um segundo vídeo depois. Então, até mais.